Olá, pessoal! Um trabalho novo aqui no nosso canal. A gente vai começar alguns momentos de entrevistas. Então, você é muito bem-vindo. Já clica aqui para se inscrever no canal. Já ativa o sininho que sempre que tiver novidade aqui, você vai estar por dentro. E para quem ainda não me conhece, eu sou Viviane Jalé, nutricionista. Trabalho com diabetes tipo 2 e pré-diabetes. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Silvia Lima, que é uma querida que está sendo acompanhada na questão nutricional na diabetes tipo 2. Obrigado, Silvia, pela sua presença aqui. Que Obrigada, delícia! é um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouquinho, né, dessa nossa trajetória, da nossa história. Então, conta para o pessoal, como é que foi aí, há quanto tempo que você tem diabetes, como é que foi o seu diagnóstico? Então, a partir dos 16 anos que eu descobri a diabetes, mas não tratei. E quando eu tive quando eu tinha uns 20 anos, ela começou a complicar. E veio o emagrecimento, né, muito assim precoce, e eu fui investigar, então a diabetes já estava avançando. Aí eu entrei com a insulina nessa época. Mas tem algumas pessoas que vão assistir a gente que já entendem um pouquinho sobre a diabetes. Quando você falou que ela já estava avançada, já estava complicando, quanto que estava a sua glicemia? Ela ficava em torno de 300, 400 e não abaixava. Não. Então eu vou explicar um pouquinho. Para quem não entende desses números, a gente considera uma glicemia abaixo de 100 no jejum, uma glicemia de normalidade. Ao longo do dia, depois de uma refeição, 140. E quando está 200, já está instalado um diagnóstico de diabetes. Acima de 300, alguns dentistas não realizam procedimentos, porque começa a ter um alto risco de contaminação. Então, uma glicemia de 300, de 400, é realmente uma glicemia que precisa de uma ação urgente. Aí, nessa época, você falou que entraram com a insulina. Com a insulina para tentar reverter. O médico até falou, olha, você está num grau tão alto, a glicemia está tão alta que de repente você pode estar andando na rua e entrar em coma. Então, a gente vai tentar reverter isso, que realmente está muito sério. Aí, graças a Deus, reverteu. Só que, infelizmente, eu não consegui manter, porque eu tinha emagrecido muito, uns 80 quilos. E até o médico falou, tenta manter esse peso. Mas quando a insulina entra, infelizmente, não tem como, a gente engorda um pouco. Ah, sim, porque a insulina é um hormônio, né? É, Responsável por construir tecidos no nosso corpo. E aí, quando a gente está utilizando insulina, acaba que a gente está falando para o corpo que ele precisa construir tecido. é. E pessoas grandinhas, né, já adultas, não precisam mais crescer. Então, toda a construção vai mesmo para o tecido de reserva. E aí, ok, você teve essa situação mais agravada, né, onde você começou o uso da insulina e ela virou um uso contínuo. Você Virou começou a usar a insulina todo dia. Sim. Quando eu saí do hospital com o diagnóstico, eu vim com um processo de negação, que não queria aceitar esse diagnóstico sobre mim. Eu era muito nova, né, 20 anos, né, então mesmo assim, mesmo sabendo da complicação que tinha, não acreditei que podia ser algo tão grave e continuei na rebeldia. E ao passar dos anos, eu associava que eu precisava de tomar muita insulina para poder comer o que eu queria. Então você usava muita insulina. Muita insulina. Quanto de insulina você usava quando você começou um processo de aceitar essa história e querer se cuidar? Por que você começou, você se interessou por querer se cuidar? Quando eu comecei a querer me cuidar, foi exatamente quando eu encontrei a Vivi, a gente conversava sobre isso na célula, e aconteceu algo que agravou mais ainda, que foi a hemorragia dos meus olhos. Então, assim, eu cheguei no risco de ficar cega dos dois olhos, e foi quando eu falei, cara, Vivi, tem jeito? Aí ela foi e falou assim, tem. Aí você vai ter que realmente seguir as regras pra gente poder tentar reverter esse quadro. Detalhe importante, gente, a Silvia é fotógrafa, né? Então, quando eu me deparei com essa moça linda, fotógrafa, desesperada, pensando que não ia mais enxergar, eu fiquei contente na hora que ela falou, ok, eu preciso de ajuda, né? Porque é possível a gente reverter qualquer situação. Na verdade, aos olhos humanos, o que se propaga é que a diabetes só vai piorando, piorando.
Mas, na visão da nutrição, a gente consegue entender que eu faço regeneração de células a partir de nutrientes. Então, um corpo mais nutrido vai ter a chance de ter células mais nutridas. E isso faz toda a diferença. E como foi, então, esse processo? De seguir regras? Ai, a Nutri bota regras. A minha Nutri é muito brava, gente. Vocês não têm noção. Então, eu comecei querendo seguir do meu jeito. Foi quando ela falou assim, é sério que você não vai seguir as regras certinho? Porque você tá quase ficando cega. Aí foi quando eu falei, não, gente, peraí. Para tudo, vamos pegar o dinheiro que tem que pegar, comprar as coisas que tem que fazer, vamos pra cozinha. Virei Masterchef de comidas saudáveis. E tá sendo assim, um processo de descobrir novas possibilidades, novas oportunidades de comer bem, com tudo isso, né, que a gente viveu. O cabelo está crescendo muito, as unhas estão fortalecidas, o corpo realmente está nutrido, né? E agora a gente está no processo de emagrecimento mesmo, que a gente conseguiu reverter o quadro, o sangramento parou, graças a Deus. Mesmo assim, ainda eu tive que enfrentar uma cirurgia, né, amiga? Uhum. Bem complicada. E assim, o olho direito eu ainda não enxergo assim 100%. Ele ainda tá com óleo de silicone para evitar o sangue. Então assim, vai ter mais uma cirurgia no olho para poder reverter esse quadro. E fora as injeções. Gente, vocês não têm noção de como dói uma injeção no olho. Então assim, é muito complicada essa situação de diabetes. Se eu pudesse, eu realmente com 16 anos tinha cuidado, tinha feito tudo direitinho para que isso não evoluísse. Porque é muito possível viver sendo diabético. Só que você precisa saber o que pode ou não pode comer. Então, conta pra gente, você tem 20 anos de diagnóstico, você começou um cuidado há cerca de 6 meses. Sim. Nesse início, já existia um risco iminente de cegueira. Sim. E o que os médicos dizem agora quando eles acompanham os seus resultados dessas interferências que aconteceram? Qual que é a visão deles? Os médicos ficam impressionados de como a gente está conseguindo cuidar com a dieta, com a mudança alimentar e um pouco só de insulina, está conseguindo reverter a glicemia para abaixo de 100. Isso é top, né? Isso é muito Quanto legal. de insulina? Conta pra gente, quanto que você usava quando você começou a se cuidar e quanto que você usa de insulina hoje? Quando eu comecei a me cuidar, eu usava 30 unidades de NPH de manhã. Acho que eu usava também 16 à tarde, depois do almoço, e 16 à noite. 64 Agora, unidades. 64 unidades. Fora a regular, que tinha que tomar 4 unidades após cada refeição. Fantástico, né? Eu me lembro que a gente retirou rapidinho a insulina da tarde, exatamente porque ela começou a enriquecer a alimentação dela, com vegetais, com proteínas boas, com gorduras boas. E aí, então, aquilo que era basicamente carboidrato, né, Silvia? Sim. Não precisava mais daquela insulina. A gente conseguiu reduzir bastante a insulina das refeições e a insulina. Quando ela fala NPH, né, a gente está falando daquela insulina que a gente considera para manter o corpo funcionando. Então, aqui colocava à tarde, hoje a gente não usa mais. Não usa mais. E nem a do almoço. Então, hoje no almoço, a gente usa a rápida, que é a regular, quando precisa. Tem um pouquinho mais ali de carboidrato, ou 2 porções, ou vai sair assim para uma festa de família, alguma coisa assim, então a gente usa um pouquinho mais de regular. Mas às vezes nem precisa, né, amigo? De regular. É muito fantástico, né? Aí agora eu tô tomando 26 pela manhã e 16 à noite. E a regular só quando precisa no caso do almoço. Então a gente saiu de 64 para 42. Quase 60% de redução. E uma glicemia abaixo de 100. No jejum, fantástico. No jejum. E no dia a dia, o que mudou, Silvia? Olha, eu achava que eu nunca poderia viver sem alguns alimentos, né? Hoje os meus amigos falam assim, nossa, fica com a cara de dó, sabe? Ai, você não pode comer hambúrguer, você não pode... Mas assim, é saudável, você consegue viver saudável. Esses dias eu fui numa hamburgueria e tinha a opção dos hambúrgueres, mas tinha a opção do filezinho ali de frango com uma saladinha. Comi, fiquei super satisfeita.
Então é possível, só que você precisa escolher o que você quer comer de verdade. Se é comida de verdade ou se é comida de mentira. E quando você escolhe o hambúrguer, como é que o corpo responde? Nossa, responde. Já tem tempo que eu não como, né? Mas assim, é muito ruim mesmo. O corpo fica com a cabeça doendo, dá cólica. Eu comi uma porção de macarrão, acho que foi o glúten, né? Nesse meio tempo aí de desintoxicação, eu fiquei com uma cólica uns 2, 3 dias. Cheguei pra Nutri, pelo amor de Deus, ela falou, toma seu chazinho de hortelã, vamos desintoxicar esse fígado aí pra poder melhorar. Porque realmente, gente, não dá. O tanto que esses alimentos fazem mal pro nosso corpo, e acaba que quando a gente fica consumindo muito, a gente nem nota, né, essas consequências. Depois que você tira que você vai vendo o tanto que faz mal pra gente. E como é que você se imagina, Silvia, daqui 5 anos? Já com a minha horta, minha fazenda. Porque, gente, comida de verdade é muito bom. E eu amo cozinhar, só que eu tinha realmente parado com esse hobby e tive que voltar para a cozinha, né? Por conta do tratamento, porque eu não tinha ninguém para cozinhar para mim, essas dietas, essas maluquices. Mas não são dietas malucas, são comidas de verdade com tempero de verdade. Então vamos lá. Um ovo, por exemplo, já não é só um ovo cozido, a gente põe um ovo, já coloca um orégano, já coloca uma pimentinha, um azeite, vira outra coisa, né? Quando as ervinhas entram, né, é outra coisa. É outra coisa. E agora, pensando em festas, em eventos sociais, você deixou de participar da sua vida social por conta de um cuidado na sua saúde? Não, jamais. Quando eu vou num evento social, eu vou e eu opto pelas carnes, igual sempre tem um espetinho, sempre. Agora o suco realmente a gente fica meio assim. Então aí eu e a Vivi, a gente já decidiu que é mais água e tal, por conta da questão das complicações do olho e desse processo ainda de desintoxicação. Mas quando rola um suco de morango com água, sem açúcar, é bem tranquilo também. E agora a preocupação com os olhos está sob controle. Está sob O controle. que te preocupa agora? O meu objetivo agora é o emagrecimento, porque aos 35 anos, né, ainda quero ser mãe. E a gente tem essa preocupação. E o principal que eu e a Vivi a gente está trabalhando é emagrecer sem a bariátrica. Sim, agora que você falou da bariátrica, né, eu lembrei. Na verdade, a nossa conversa de cuidado lá atrás começou na bariátrica, Foi né? verdade. Porque ela me falou, me falaram para fazer bariátrica, eu não sei, e a gente parou para conversar. Ainda nem tinha tão claro, né, a questão dos olhos, né, Sim, Silvia? verdade. E aí eu me lembro que eu falei, ok, então vamos lá. Você vai ter 2 anos de protocolo, que é o que se exige, tá, gente, no protocolo de bariátrica. 2 anos de acompanhamento terapêutico e nutricional e clínico. E nesses 2 anos, então, você decide. Porque se você ainda não tem certeza que quer fazer bariátrica, vamos preparar para isso. E existia uma exigência de você emagrecer antes da cirurgia, né? Sim, 20 quilos antes da cirurgia. E como é que tá isso hoje? A gente conseguiu, eu não consegui perder muita coisa, mas foi do 117 ao 111. Como Já. não é muito? 6 quilinhos 6 aí. quilos já, só com a foram. nutrição. No meio de todo esse estresse de Isso. cirurgias oculares, de não saber como é que vai ficar. E Os cortizoides, né, dos colírios. gente, isso é importante a gente comentar. Era incrível a oscilação da glicemia da Silvia com 5 gotinhas de colírio ocular. Às vezes nem 5, amiga, às vezes Já gotinha. oscilava, né? Exato. Por quê? Porque são colírios que têm ali um fundo anti-inflamatório pesado, corticoide pesado e já interferia na glicemia dela. Então, assim, é mesmo, a gente precisa evitar ao máximo as complicações, né? E também foi toda essa fase sem um acompanhamento direto de uma atividade física, Foi, né? verdade. Que esse é o terceiro pilar quando a gente pensa em saúde, em redução de peso, é médico, nutricionista, terapeuta e atividade física. Que agora vamos engrenar. Agora tá liberado, né? Porque teve toda a questão dos olhos e o médico liberou recente, né? Depois da cirurgia. E é incrível, gente, o tanto que o corpo responde à nutrição. Então, tipo assim, a gente tá falando das gotinhas do colírio, mas assim, é qualquer coisa. Se eu como qualquer coisa fora do padrão,
acontece alguma coisa. Igual eu comi um pouquinho de macarrão na igreja, no evento, por causa do glúten eu fiquei de cólica uns 3 dias. Então, assim, realmente o corpo, eu sinto que o corpo está nutrido e desintoxicado. Isso faz muita diferença. A gente sente o gosto de uma água melhor, o gosto de uma fruta melhor. A gente não consegue ter mais assim, aquele hábito de comer tanto doce. Às vezes o doce da fruta já é tão doce que você já acha estranho. E vale a pena viver e comer comidas de verdade. Como você diz, né, amiga? Descascar mais e desembalar menos. Sempre, né? E você mencionou a questão financeira, Silvia. Já tem aí 5, 6 meses que você está acompanhando. Gastou muito? Não. Tá uma O fortuna aí nessa início história? foi assim porque a gente não tinha nada em casa, né? Mas hoje em dia tá muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Hoje, com a alimentação, você colocaria que você tem um gasto maior do que você tinha há 8 meses atrás, igual ou menor? Menor. Por incrível que pareça. Hoje você gasta menos para comer comida de verdade? Menos, bem menos. Como assim? Bem menos. Bem menos. É incrível, né? Porque é carne, basicamente carne, verdura e algumas castanhas ali pra gente fazer um leite vegetal, fazer alguma coisa assim. Um snackzinho no meio do É intervalo. muito gostoso. Mas, gente, vale muito a pena. E realmente, a comida de verdade ela é mais barata. Às vezes você vai sair para comer uma pizza é 60, 70 reais. Às vezes você vai e come um franguinho ali que você comprou, fez na sua casa mesmo, sai a 12 reais, 13 reais. Então, realmente é muito mais em conta. É mito, então, essa história de que Mito. comer bem, ser saudável é caro. É verdade. A minha amiga falou assim, olha, você tá passando por esse processo e você tá comendo comida de rico. Eu falei, ó, as receitas podem até ser mais ricas assim, mas o preço da comida é totalmente mais baixo, muito mais baixo. Tem uma coisinha, às vezes, de ter uma busca num lugar diferente, né? Sim, sim. Hoje, o que você descobriu aí na cidade de Descobri pontos de venda? Descobri as lojas, não vamos falar o nome, né? Mas nós descobrimos as lojas de produtos a granel. E assim, temperos, muita coisa legal, castanha. Gente, eu não comia castanha. Castanha é algo assim que é surpreendente. É um pouco mais caro, mas dá pra você fazer um mix ali, levar no dia a dia, passou uma fominha, você vai lá e come. Descobri nesse meio tempo o damasco, as frutas secas. Então, assim, é muito legal. A chia, né, amiga? O que eu mais falo? A quinoa, muita coisa legal, muita coisa diferente. E que realmente traz aquela saciedade para quando você faz uma comida, uma salada, né? O peixe, né? Peixe. A gente está em Minas. E o mineiro não tem muito hábito do peixe, Não. né? Quando tem, é o peixe empanado, né? O peixe empanado. O que é o peixe empanado? É o peixe frito, naquela casquinha de carboidrato. Vai ser o fubá, vai ser a farinha de mandioca, às vezes até uma farinha de trigo mesmo. Mas, enfim, tem o carboidrato lá, né? E depois, quando você começa a se afeiçoar ao peixe, a gente descobre tantas formas diferentes de fazer, com tantas combinações saborosas, né? E até lugar para comprar. Porque você pensa assim, mas Minas, longe do mar, não vai ter peixe. Mas a gente tem rio, né, gente? De montão. Então, dá sim para ter peixe de qualidade e até os congelados, porque hoje os bons, né, produtores de peixe, eles já congelam lá em alto mar. Então, dá para ter coisa interessante aí, né? E dá para comer de tudo, né? Introduzir na sua alimentação, tanto o peixe, quanto o bife, quanto o frango, né? Às vezes a pessoa acha assim, é muito mais barato fazer uma dieta só com frango. Depende. Você vai comer o quê? Um bife na semana? Um bife você pode comprar, entendeu? Um peixe. Vai comer quando? 2 vezes na semana o peixe. Você consegue comprar uma bandeja de peixe que vai durar 1 mês ou 15 dias. Né? Então depende da sua perspectiva. Nesse processo, mudou o volume? O que você consumia no passado e o que você consome hoje em termos de quantidade, né? Você falou, uma bandeja de peixe vai durar um tempo. Isso mudou nesses últimos 6 meses? Mudou muito. No início, Vivi deixava eu ficar com um prato normal. Hoje eu tô com um prato de sobremesa. Mas assim, é incrível a saciedade, né? Que eu consigo, assim. Antigamente eu comia 6 colheres de arroz, normal, arroz branco. Hoje eu como 3 de integral, mais aquelas questões de integral, sendo
3 colheres de sopa, daquela menorzinha, né? E aí a gente introduz também as saladas, as verduras. Eu já ia falar, você tá passando fome? Sim, não. Aí tem as verduras e ainda a proteína, que é o mais gostoso, né? Não passa fome, então? Não passa fome, não. Não passa fome. E já aconteceu de sobrar comida no prato? Já aconteceu de sobrar comida no prato. Às vezes a gente tem dosinha, né? Fala, ai, tanta criancinha passando fome, não posso deixar essa comida. Já aconteceu. Só que a gente não precisa ser esse bichinho, né? Que tem que botar tudo para dentro. E com o passar do tempo a gente vai entendendo que o nosso corpo também vai mudando até o tamanho do nosso estômago. Ele hipotrofia. Do mesmo jeito que ele pode crescer para a gente comer um combo de fast food, com meio litro de bebida, mais sobremesa, aquilo é um volume importante, ele também hipotrofia, ele também reduz de tamanho para aquilo que é a sua necessidade normal, né? Sem extrapolar aí. E engraçado que até nas folhas de alface da salada a gente vê uma redução. Você não tem necessidade de comer 10 folhas de alface no almoço. 3 folhas, 4 folhas ali, porque você já vai juntar a salada junto com mais as outras combinações. Então você não precisa também pôr um volume assim exorbitante de salada. Eu acho que é por isso que o pessoal fala que é comida de rico. Porque a cozinha francesa é pouquinho, mas aquilo é tão rico de sabores, de temperos, que a gente não precisa comer um mundo, né? Comida de rico por conta das receitas, né? Um antepasto de berinjela, um ratatouille. Mas se você for olhar realmente as receitas, gente, coisa simples. O que é um antepasto de berinjela? É berinjela, pimentão, azeite, só isso. Na panela de pressão, Na 2 panela de minutos. pressão, 2 minutos. Ratatouille, abobrinha, tomate e berinjela. Então, assim, são coisas muito legais, muito, assim, saudáveis de comer. E dá para poder comer ali com biscoitinho de arroz, né, amiga? Numa tarde, com os amigos. Dá para você levar para uma festa, de repente. Então, assim, é muito prático. Sem contar o guacamole, gente. Quem que não gosta de guacamole? Meu Deus, é muito gostoso. Se você não gosta, é porque você ainda não colocou os temperinhos que precisa colocar. Porque aquilo é maravilhoso. Eu sempre falo da água na boca. Mas, Silvia, dá um recadinho para a turma. Para quem acabou de ter um diagnóstico, para quem já está com um diagnóstico há 20 anos, o que é que você falaria para essa pessoa que está aí com diabetes, com pré-diabetes? Você que já teve uma vivência e está experimentando aí uma fase de mais alegria, mais disposição. Gente, o mundo não acaba quando você descobre a diabetes, né? Então, realmente, siga as regras, siga o que é necessário, procura um nutricionista. A Vivi, ela atende online também. Então, assim, procura saber, entender qual que é a sua doença e realmente ter um cuidado com o seu corpo. Porque, gente, não é fácil. Se vocês acham que é brincadeira, você levar injeção no olho, vocês não têm noção de como que dói. Traumático. É muito traumático. E eu já levei 3, são 6. Então, assim, é muito ruim mesmo. Eu tive uma experiência com a questão dos olhos sendo fotógrafa. Então, pensa, meu mundo, minha perspectiva. Eu cheguei para o médico e falei assim, olha, eu vou ficar cega, eu posso parar minha profissão? Ele falou, não, Silvia, do jeito que você está conseguindo regular a sua glicemia através de uma mudança alimentar, mais pouca insulina, e seguindo as regras certinho, o seu olho com certeza vai revitalizar, você vai tomar as injeções para poder ajudar também, então fique em paz. Mas é necessário chegar nesse processo para que você venha tomar, vamos lá, vergonha na cara para cuidar da sua saúde? Não, minha gente, não faça isso. Então, assim, realmente, você não tem necessidade de comer esse tanto de hambúrguer, esse tanto de pizza. Não é mais fácil, não se engane com isso, que é mais rápido, eu vou ali e compro. Se você economizar o seu dinheiro e ir para a cozinha, ou de repente até mesmo comprar uma marmita saudável, você vai economizar muito mais. Sem contar que você vai ter um corpo muito mais saudável. Então, não espere chegar onde eu cheguei, que foi na hemorragia dos olhos, quase a ponto de ficar cego, para tomar vergonha, para cuidar da sua saúde. Realmente, a diabetes é algo muito sério. Não é uma doença que a gente sente os sintomas, assim, que a gente vê as feridas abertas, mas por dentro as coisas realmente estão piorando. Então, preste atenção, saiba realmente o que você precisa fazer para que isso melhore
E bora pra cima, gente. Tem vida após ser diagnosticado de diabetes. Dá para falar que dá adeus à diabetes? Dá adeus a O diabetes. pessoal às vezes questiona, né? Mas você fala que dá adeus à diabetes, então vai curar. É uma doença crônica, é uma doença metabólica e o seu corpo já sinalizou que ele tem uma fragilidade. Se você não respeitar o seu corpo, a sua fragilidade, você vai ter consequências. Mas se você respeita, sim, você pode dar adeus a todas essas tormentas, né? Ao desânimo, à amputação, à cegueira, ao AVC e tudo mais que a diabetes pode desenvolver em você. Né? Sem falar o bom humor, né? Sim, a vida fica mais leve, muito mais Fica leve. tudo mais fácil. Então é isso, minha gente. Não tem mais nem o que falar, né? Já ouviram tudo que vocês possam vivenciar aí. Uma vida de saúde, de qualidade. É isso, então. Obrigada, amiga. De nada. A gente acaba ficando amiga, né? Quando a gente vive aí as conquistas do dia a dia e vem ficar amigo da gente também. Já clica aí para seguir o nosso canal, ativa o sininho para você saber das novidades e entender um pouco mais desse universo do diabetes.